Eu queria que você abrisse a palavra no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 21. Hoje é um dia muito especial, né? Celebramos a Páscoa. E eu pedi para Deus uma palavra acerca da Páscoa. E Deus tocou muito forte no meu coração com relação a essa palavra. Que comemoramos a ressurreição de Jesus. Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler do versículo 1 em diante. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lá lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém. Vamos orar pela palavra agora. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Hoje, Pai, é um dia tão especial, Senhor, em que celebramos, Pai, a tua ressurreição, a tua vitória sobre a morte, Senhor. E porque o Senhor venceu a morte, nós estamos aqui hoje. Pedimos a ti, Pai amado, que o Senhor venha falar conosco através da tua santa palavra. Que não seja o Juliano aqui falando, Pai, mas o teu Espírito falando com cada coração, com cada pessoa aqui hoje, Pai. Da forma que o Senhor tocou na minha vida, Pai amado, lá naquele escritório, que o Senhor venha tocar, Pai amado, em cada vida aqui, Senhor, e venha causar mudança, transformação, Pai, refrigério, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém. Eu e Fabiano não combinamos não, hein? Não sabia que ele ia falar sobre a pesca maravilhosa, né? Mas ele fala da pesca antes de Jesus ir para a cruz, e eu estou falando da pesca depois de Jesus ter passado pela cruz. O Jesus que aparece aqui para os discípulos é o Jesus ressurreto, é o Jesus que já havia passado pelo processo da crucificação, e ele vem encontrar com os seus discípulos. Sabe o que é incrível? É que Jesus, pensa comigo, aqui é o Jesus glorificado, aqui é o Jesus sem limitação. Porque o Jesus que caminhou conosco na terra, ele tinha limitações, ele tinha dores, ele tinha angústias, ele tinha tristezas, assim como eu e você. Ele veio como homem e morreu como homem. Ele fazia muitas coisas no poder do Espírito Santo, mas ele tinha as mesmas limitações e dores, inclusive tentações, ele sofria, para que ele pudesse pagar o preço da nossa salvação. Ele tinha que ser dessa forma, tinha que ser um sacrifício perfeito. Então ele veio e padeceu como homem, mas aqui é o Jesus depois que ressuscitou, é o Jesus em que o corpo dele não tem mais limites,
É o Jesus que transpõe paredes. É o Jesus que pode estar em vários lugares. É o Jesus que Deus Pai glorificou. É o Jesus que se assentaria à destra de Deus Pai, no trono que é reservado para Ele, que está acima de todas as coisas, trono de glória. Mas esse Jesus, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu como cordeiro e ressuscitou como leão, você fica pensando, o que ele vai fazer agora? Será que agora ele vai derrotar todo mundo? Será que agora ele vai se apresentar para o Império Romano e falar o que vocês fizeram aqui? Agora eu vou acertar esse negócio. Será que é o Jesus que já vai direto no trono celestial receber a glória que lhe é devida? Não. O nosso Jesus, sabe o que ele vai fazer? Ele vai se encontrar com seus discípulos. Ele vai se encontrar com o povo dele. Ele vai com os amados dele. Ele fala, eu vou terminar de restaurar a vida dos meus filhos, porque eles sofreram enquanto eu estava naquela cruz, mas eu vou comunicar o meu amor para eles, porque a minha obra vai ser completa na vida deles. E esse Jesus, ele vem, e a palavra de Deus diz que Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Essa já foi a terceira vez que Jesus tinha aparecido. Ele tinha aparecido para Maria Madalena, ele tinha aparecido lá para os discípulos, para Tomé, mas agora Jesus aparece novamente aos seus discípulos. Meus irmãos, repita comigo, apareceu novamente. Quantas vezes Jesus, ele apareceu novamente na sua vida? Quantas vezes você passou por dores? Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você ficou desanimado com as pessoas e consigo mesmo, pelas falhas dos outros ou pelas suas próprias falhas? E Jesus vem e aparece novamente na sua vida, na sua família. Nós temos um Jesus que não desiste de nós. Nós temos um Jesus que ele vem e aparece novamente só para você. Ele fala, eu não desisto de você, eu não desisto da sua família, eu não desisto da sua vida. Você é o meu filho amado, você é a minha filha amada, e não importa o tanto que você tenha errado, se você vier para mim, eu vou restaurar a sua vida. Não importa o que tenham feito com você, eu sou capaz de mudar tudo e mudar a sua história. Nós temos um Jesus que ele aparece novamente. Sabe quando ninguém apareceria? Sabe quando ninguém restauraria? Quando ninguém olharia com um olhar de misericórdia? Jesus olha. Quando Jesus, ele viu Zaqueu numa árvore, ele chama Zaqueu pelo nome. Ninguém gostava de Zaqueu, porque o Zaqueu era um sem vergonha. Zaqueu era ladrão, Zaqueu era rico, ele tomava dinheiro do povo dele mesmo, do povo de Israel. Jesus olhou para Zaqueu e falou, hoje eu vou na sua casa, eu vou comer com você. Até os discípulos dele falaram, ô Jesus, aí não, na casa do Zaqueu não. Esse é o nosso Jesus. Ele não está ligando porque os outros estão falando, ele não está ligando porque estão pensando dele. Ele sempre age movido pelo coração dele, e no coração dele ele vê a minha e a sua vida. E a palavra diz que Jesus estava naquela praia,
mas ele não foi reconhecido. Então Jesus aparece ressurreto, mas os discípulos, os apóstolos, não reconhecem ele. Jesus queria ensinar algo ali. Muitas vezes nós não conhecemos, não reconhecemos Jesus, mas ele está do nosso lado. Às vezes ele, no meio da circunstância, Jesus está lá, e a gente não está reconhecendo a mão de Deus. Geralmente quando nós estamos sofrendo, geralmente quando nós nos desesperamos, nós muitas vezes não conseguimos enxergar Jesus no meio da história, e nós pensamos que estamos sozinhos, falamos, mas cadê Deus? Às vezes passamos por uma perda. Quantos agora perderam entes queridos? E a pessoa se pergunta, cadê Deus? Cadê Jesus? Jesus sempre está lá. Mesmo que nós não estejamos vendo, Ele está se movendo em favor dos seus. Meus irmãos, eu sei que algumas dores nós iremos passar, algumas aflições nós iremos enfrentar. Isso serve para amadurecer a nossa vida, amadurecer a nossa fé, moldar o nosso caráter, nos tornarmos homens de Deus e mulheres de Deus, não mais crianças levadas como um vento de um lugar para outro. Não, homens de verdade, mulheres de fé. Então, mas ninguém gosta de treinamento, ninguém gosta de passar problemas, ninguém gosta de passar dificuldades, mas às vezes são necessários, e às vezes é necessário que nós não possamos ver Jesus, mas possamos crer, mas possamos acreditar, e falar, Deus, eu não estou vendo nada, mas eu vou confiar na Tua palavra. Eu não estou vendo mudança, mas eu vou confiar na Tua palavra. Aliás, todo mundo me diz o contrário, mas eu vou confiar na Sua palavra. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Você entende isso? Você entende que tem alguns arroxos que não é Satanás, tem alguns problemas que é Deus elevando a gente de nível, é Deus falando assim, agora você vai crescer 10 anos em 6 meses. O que eu dei papinha para você em 10 anos, agora vai ser feijoada em 6 meses, mas você vai ficar forte. Nosso Deus, às vezes, Ele age assim conosco. Depois Jesus diz o seguinte: Pedro chama os discípulos para pescar, e os discípulos vão com ele, e eles tentam pescar a noite inteira, não pegam nada, e daí Jesus aparece e ele diz o seguinte: filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? E eles respondem, não. Pensa comigo, pescaram a noite inteira, não pegaram nada, não tem nada na rede, não tem nada nos barcos. Aí chega alguém que você não conhece, porque eles não reconheceram Jesus, e fala assim, viu, você tem alguma coisa aí para a gente comer? Não. Não parece que assim acontece na nossa vida de vez em quando? Parece que a hora que não resta mais nada, parece que a hora que você precisa ser ajudado, alguém pede ajuda para você. A hora que você precisa de uma palavra, alguém pede para você entregar uma palavra para essa pessoa. Mas Jesus quer trazer para eles algo profundo, e dizer assim, vocês voltaram a pescar agora, né? Vocês voltaram a pescar, mas não falaram comigo, né? Vocês foram só na experiência de vocês, não é? E o que vocês pegaram? Nada. Meus irmãos, nós muitas vezes somos tentados a agir segundo as nossas habilidades, segundo as nossas forças,
segundo o nosso poder aquisitivo, segundo a nossa inteligência. Mas chega uma hora que isso daí já não, ele tem um limite e não vai mais do que aquilo. Tem coisas que só fluindo na palavra de Deus nós vamos ser realmente saciados. De outra forma, sempre vai ter um não, sempre vai ter um vazio, sempre vai ter algo de insatisfação, sempre vai ter. Jesus, ele pergunta, mas Jesus sabe que eles pescaram a noite inteira, Jesus sabe que eles não pegaram nada, mas ele pergunta mesmo assim: tem alguma coisa para a gente comer aí? Vocês pegaram algum peixe aí? Tem hora que Deus pergunta para nós: e aí, Juliano, tem mais alguma coisa aí? Você já usou todas as suas possibilidades? Já usei, Pai, o limite chegou aqui. Então confia em mim agora. Então age de acordo com a minha palavra agora. Então busque em mim e confie naquilo que eu te falar. Meus irmãos, muitas vezes nós deixamos para buscar Jesus como nossa última esperança, como nossa última resposta, quando na verdade ele sempre deveria ter sido o primeiro a ser consultado. Nós pautamos a nossa vida geralmente assim: eu cuido de 90% ou 95%, e 5% talvez deixe Deus dar um palpite. Mas daí a hora que as coisas perdem, que nós perdemos 100%, aí é o joelhinho no chão: Deus, me dá uma saída, me dá uma resposta. E Deus fala assim: mas por que quando você estava com 100%, você não falou comigo? Por que quando você estava tudo bem no teu trabalho, estava tudo bem no teu casamento, estava tudo bem no seu ministério, por que você não veio falar comigo? E a gente vai deixando as coisas, porque a gente acha que a gente consegue. Mas tem uma hora que acontece isso, como eles fizeram. Eles eram pescadores experientes. Pedro pescou a vida inteira. Mas Jesus também queria mostrar para ele, fala: Pedro, eu continuo sendo o mesmo Deus. Sabe aquele Jesus da pesca maravilhoso? Então sou eu de novo. Ele quer ensinar os discípulos a falar: eu não vou estar com vocês agora todos os dias de forma física como eu estava esses anos, mas no poder da minha palavra as coisas vão continuar acontecendo. Se você obedecer e ouvir a minha voz, os milagres vão continuar acontecendo. E o que Jesus disse para ele? Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Então João, que é aquele que se intitula o discípulo amado, ele diz: cara, pelo jeito que falou e a forma que aconteceu, quem está ali é Jesus, quem está ali é o nosso mestre. Pedro fala: meu Senhor. Fala que ele veste a capa, porque os teólogos dizem que eles vestiam duas capas, né? Uma capa por baixo, como a gente, né, usa as roupas por baixo, né? Eles tinham uma capinha mais fininha por baixo, e também as vestes, outra capa mais bonitona, mais grossa por cima, né? E ali ele estava só com a capinha por baixo, né, pescando. Quando ele vê que é Jesus, ele coloca a capa e mergulha até, ele quer encontrar com Jesus. Mas eu quero que você entenda quem é esse Pedro. Esse Pedro é aquele Pedro que está machucado.
Esse Pedro é aquele Pedro que está ferido. Esse Pedro não é aquele Pedro que caminhou com Jesus. Não é aquele Pedro herói. Não é aquele Pedro que fala que faz e acontece. Não é aquele Pedro que puxa a espada. Não. O que está aqui é o Pedro verdadeiro. O que está aqui é o Pedro que tinha negado Jesus. O que está aqui é o Pedro que não tinha mais a capa do orgulho. O que está aqui não é mais o Pedro que confia em si mesmo. Não é mais o Pedro que confia nas suas habilidades. Não. Esse aqui é o Pedro que está sensível agora. Já não é um machão mais não. Agora é o Pedro de verdade. E Jesus, ele vai até lá, porque ele quer restaurar os discípulos, em especial a Pedro. Jesus, meus irmãos, naquele momento, ele demonstra um amor e faz eles reconhecerem que eles são incapazes sem a graça de Deus. Jesus nos ama, mas ele nos faz parar de confiar em nós mesmos. Quando eles dizem não, nós não temos nada, eles têm que assumir, ó Deus, não dá, sem você não dá. Mas quando eles escutam a palavra e obedecem, então o milagre acontece. E Pedro, ele quer encontrar com Jesus, e ele mergulha e vai até lá. E olha o que diz: o discípulo a quem Jesus amava, está falhando esse daqui, ó. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Meus irmãos, o que eles encontraram quando encontraram com Jesus? Já tinha uma fogueira pronta, já tinha peixe sobre as brasas, já tinha até um pão ali. O que Jesus está mostrando com isso? Em mim você encontra tudo. Você pode ficar a noite inteira buscando as coisas com as suas forças. Em mim você encontra tudo, e já está tudo pronto, já está tudo preparado. Em mim você encontra sustento, em mim você encontra paz, em mim você encontra perdão, em mim você é restaurado por completo. Jesus está dizendo: você acha que eu preciso da sua pesca? Você acha que eu preciso do seu esforço? Você acha que eu preciso daquilo que você faz? Não. Tem gente que vai pregar e fala assim: não, porque Jesus precisa de nós. Não, Jesus não precisa de nada. Jesus tem tudo. Se ele quisesse converter todo mundo sem nós, ia ser muito mais fácil para ele. Era só ele se apresentar em glória, todo mundo se converte. O enrosco é que ele escolheu, a mim e a você, para levar essa mensagem. Pessoas falhas assim como nós, para proclamar. Olha que mistério isso, né? Escolher a gente, mas ele escolheu a mim e a você. Nós cheios de problemas, cheios de medos, de ansiedades, mas Deus fala: eu vou escolher você, eu vou escolher o Fabiano, eu vou escolher o Wesley, vou escolher o David, vou escolher a Ellen, cada um aqui. Deus é misterioso as coisas que ele faz, mas nós encontramos tudo nele. Tudo já está pronto, a mesa já está pronta. Quando eles chegam, nossa, pegamos um monte de peixe agora, obedecemos a palavra, olha o tanto de peixe aqui. Jesus olha para a fogueira, o peixe está até assado já, o pãozinho está tostadinho.
Fala, vem cá, senta comigo aqui. Traz esses peixinhos que vocês pegaram aí, pode trazer aqui. O que é que Jesus está mostrando com isso? Jesus não precisa de nada, mas Ele quer comunhão. Ele não precisava, mas Ele quer você sentado na mesa com Ele. Ele quer a sua família ao redor. Ele quer comunhão comigo e com você. E embora Ele não precise, Ele nos ama. Não pelo que nós fazemos, não pelo que nós podemos dar, porque não há nada que Ele já não tenha. Não há nada que eu possa oferecer para Ele que Ele já não tenha. Mas Ele se ofereceu a mim. Ele ofereceu em nosso favor. Ele não deu qualquer coisa. Ele deu a vida dele numa cruz. Então o que é caro para mim de hoje em diante? Que amor é esse? Que amor é esse? E o que Paulo diz, que agora, já que Jesus se ofereceu em sacrifício a mim, e a minha vida é dele, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, Ele vive para a glória de Deus. Será que nós temos dado essa resposta a Ele? Será que essa resposta que Deus vê na minha vida e na sua? Será que essa resposta que nós temos, que é a verdade, que nós somos dele? Será que na nossa família é isso que nós temos refletido? Na nossa igreja, no nosso trabalho? Será que as pessoas têm visto isso na nossa vida? Meus irmãos, tudo está nele. Tudo está nele. Às vezes nós seguramos algumas coisas, nos prendemos em coisas. Não, isso eu sei, isso eu sou bom, isso eu sei pescar, e isso e aquilo. Nada disso tem valor diante de Deus. Nem os meus talentos, nem os meus dons, nem o meu dinheiro, nem os meus bens, nada, 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 nada. Porque Ele tem tudo. A questão é que Ele quer a nossa vida, que também é dele. Que também é dele, porque foi Ele que nos deu. E muitas vezes nós queremos negociar com Deus. E até estava conversando com uma pessoa, e dela falou assim: não, Juliano, porque eu acho que você tem que fazer assim, ó. Você faz um propósito para isso, para você ganhar aquilo, e faz assim com Deus, e não sei o que. Eu falei: olha, isso já foi ensinado em muitos lugares, mas isso é para criança na fé. Eu não tenho mais que viver assim, porque tudo que eu tenho é dele. Tudo. Às vezes Deus, Ele fala isso para fazer prova dele, só para mostrar para você que Ele é Deus mesmo. Para falar: ó, vou te mostrar que eu sou Deus na sua vida, tá bom? Então tá bom, vamos fazer assim, como faz com criança, sabe? Ó, se pular daqui vai tomar uma chinelada, mas se obedecer vai ganhar um doce. E daí a criança obedece e ganha um doce. Ela fala: olha, funciona esse negócio do doce. E ela começa a obedecer só para ganhar o doce. Mas na verdade não é nada disso. A questão é o amor e o relacionamento. Sempre foi. Porque o pai sempre quis dar o doce, não precisava vincular, obedecer. Mas às vezes algumas coisas são necessárias só para a criança entender que ela não deve fazer arte, que ela não deve ficar pulando porque ela se machuca. Então às vezes o conhecimento de algumas pessoas ainda é um conhecimento raso, é um conhecimento legalista. Porque Paulo diz que na graça nós somos adultos. Porque na graça eu não obedeço mais nem por medo, nem por querer ganhar alguma coisa de Deus. Eu obedeço porque a minha vida é dele, e eu nasci para isso. Eu nasci para glorificar a Deus. Jesus, Ele está ensinando coisas agora para os seus discípulos. Ali havia tudo pronto. Sempre esteve tudo pronto em Jesus. Nós passamos a vida às vezes buscando coisas que nós só vamos encontrar em Cristo. Tem pessoas que pensam assim: não, porque a hora que eu comprar
aquele carro de 100 mil reais, aí o negócio vai ficar bom. Não, a hora que eu comprar aquela casa com piscina. Tem gente que sonha um pouco mais baixo. A hora que eu pagar tudo meus boletos, aí eu vou ser feliz. A hora que isso acontecer, a hora que eu casar, a hora que eu tiver filhos, a hora que isso e aquilo for resolvido, tudo isso vai trazer um pouco de satisfação. Um pouco de satisfação. Mas depois, essa satisfação passa. Aquilo que você busca de verdade, você só vai encontrar em Jesus. Sempre esteve em Jesus. A sua liberdade verdadeira está em Jesus. O seu reconhecimento verdadeiro está em Jesus. O perdão para a sua vida está em Jesus. A aceitação que você sempre quis da sua mãe, do seu pai, do seu marido, dos seus amigos, você só vai encontrar de verdade em Jesus, porque Ele te aceita assim, e Ele quer você da forma que você é, como você está, porque é uma transformação que só Ele pode fazer de dentro para fora. Nós não temos que nos pautar por outras coisas. As outras coisas Ele faz, mas daí eu já não luto por aquilo para querer aprovação. Não. Tem uma pessoa que disse uma frase, eu não me lembro quem foi que disse essa frase, e ele disse o seguinte: o seu esforço próprio, aquilo que você luta pelo seu ego, pode te levar muito longe, pode te levar no topo, mas vai deixar você lá sozinho. Quantas pessoas fixaram metas na sua vida e lutaram para alcançar essas metas? Eles lutaram 5, 10, 20 anos, 30 anos e alcançaram. E sabe o que aconteceu quando ela chegou? Ela falou assim: é isso? Era só isso? Porque passa alguns meses, a ansiedade volta, a angústia volta, mas tem que fixar outra meta daí, e a questão sempre está em Jesus. Minha alma tem sede de ti, ó Deus. Davi entendeu, o salmista entendeu que essa sede da alma, só Jesus pode saciar. Tragam, venham comer. Apesar de Jesus ter tudo, Ele nos estende a mesa da graça. Ele quer nos curar através do relacionamento. Meus irmãos, por que Jesus permitiu que Pedro passasse por aquela situação de negação? Você lembra que Pedro tinha falado para Jesus? Não, o Senhor não vai passar pela cruz, não, eu não vou permitir isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal. Jesus fala assim: ei, Pedro, antes que o galo cante, cara, você vai me negar 3 vezes. E foi assim que aconteceu. Aquilo, meus irmãos, eu quero que você se coloque agora no lugar de Pedro. Tente se imaginar como Pedro. Você é o discípulo mais próximo de Jesus. Você é aquele que Jesus mais investiu na sua vida. Você esteve presente quando todos os milagres aconteceram. Você amava Jesus, mas você confiava em si mesmo, mas você confiava na sua força, mas você achava que a tua capacidade é até capaz de evitar problemas com Jesus. E de repente, a hora que Jesus mais precisa, a hora que os soldados levam Ele, a hora que vão julgar Ele, a hora que batem nele, Pedro não está lá. A hora que o amigo mais precisava,
ele não estava lá. Pedro fica com medo, nega Jesus, fala: não conheço não, pode deixar aqui, não sei quem é. Jesus é crucificado e é morto. A Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. Agora tentem ver como Pedro se sentia naquele momento. Quando ele olhava para si mesmo, o que você acha que ele via? Quem era esse Pedro que ele enxergava? Às vezes, meus irmãos, Deus, Ele permite que nós passemos por situações para que toda a nossa casca, toda a capa da nossa vida, se eu me firmar no meu dinheiro, se eu firmar na minha beleza, é difícil, né? Na beleza, né? Se eu me firmar no meu status, se eu me firmar no reconhecimento, se eu me firmar nas expectativas dos outros, sabe o que vai acontecer? Vai quebrar. Se eu viver pela aceitação das pessoas, se eu me firmar no amor dos meus filhos, se eu me firmar no amor da minha esposa, tudo vai quebrar. Tudo tem um limite. E Deus quer tirar toda a nossa dependência daquilo que nós não podemos depender, para nos firmar na única rocha que é inabalável, na única pessoa que nunca vai nos decepcionar. E quando a nossa vida está realmente firmada em Jesus, as outras coisas são abençoadas. Aí o trabalho é abençoado, o casamento é abençoado, a vida financeira é abençoada, os relacionamentos são abençoados, o amor entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho são abençoados. Mas se eu me firmar em outra coisa que não seja Jesus de verdade, e Pedro, ele estava muito firmado em si mesmo. O ego de Pedro era um ego grande, e Jesus precisou ferir esse ego. Jesus precisou ferir o orgulho dele e dizer: está vendo? Você é o Simão, filho do João. Você não é tudo isso daí não, Pedrão. Quando eu tiro a sua capa, Pedro, você é só um menino assustado. Quando eu tiro a sua capa, quando eu tiro a sua casca de machão, de machona, sabe o que sobra? Sobra esse menino assustado. Mas é esse menino que eu quero tocar, e é nesse menino que eu vou transformar no apóstolo Pedro. É esse menino que eu vou transformar e que eu vou curar ali no interior, e vai se tornar um homem de verdade. Vai ser um cara que não vai mais temer a morte. Aliás, ele vai pregar e ele vai desafiar a morte, desafiar em qualquer lugar o perigo, para falar do nome de Jesus. Ele já não se firma mais nele mesmo. Jesus, depois que ele se apresenta e eles passam a ter esse momento de comunhão, de comer junto, ele chama Pedro do lado e fala, Jesus pergunta: Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Cuide dos meus cordeiros. Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes
todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo, Pedro? Para cada vez que você negou, você vai poder dizer que me ama agora. Para cada vez que você falhou, eu estou restaurando agora o teu coração. Mas agora você não está mais firmado em você. Agora você não está mais firmado na sua força, no seu ego, na sua inteligência. Não. Você está aprendendo que está firmado no meu amor. E o resultado de estar firmado no meu amor é cuidar dos meus filhos, é cuidar das minhas ovelhas. Deus está curando você, porque existem pessoas que vão ser curadas através da sua vida. Tem pessoas que vão ser alcançadas através da sua entrega. Mas primeiro Ele está curando aí dentro, para que você não dependa de nada, porque se alguma coisa que você se firmar pode ser tirada da sua vida. Mas se você se firmar em Jesus, isso jamais vai ser tirado da sua vida. Ninguém pode tirar Jesus da sua vida. Então, você entende o processo de que Deus quer tocar lá no fundo, lá dentro. Mas para que houvesse, eu estou encerrando aqui, para que houvesse essa cura, primeiro Pedro teve que passar por esse processo de reconhecimento de quem realmente ele era. Pedro teve que olhar no espelho e falar: Senhor, eu sou um miserável. Logo eu que falei que não ia regar, eu fui o primeiro que arregou. Logo eu que falei que ia dar a minha vida para você, que vergonha. Pedro teve que ter esse sentimento. Tem muitos cristãos, meus irmãos, que não chegaram ainda nessa fase de reconhecimento, porque o reconhecimento dói. Dói é falar assim: nossa, eu sou um mentiroso, eu sou um adúltero, eu sou um prostituto, eu sou um roubador, eu sou desonesto nos negócios. Dói a pessoa falar: eu sou egoísta, eu não gosto de repartir o que eu tenho com as pessoas, eu não dou nem uma camiseta para ninguém. Dói a pessoa reconhecer aquilo que ela é. Mas a transformação só acontece depois do reconhecimento. E Jesus quer que nós reconheçamos não para humilhar, para restaurar, para transformar. Como o médico, quando vai curar algo dentro de nós, às vezes ele tem que abrir. Ninguém quer ser aberto, ninguém quer bisturi abrindo, mas Deus faz isso para dizer: depois que eu curar você, aí sim você vai entender, aí você vai conseguir fluir de verdade nos meus caminhos. Reconhecimento, arrependimento e cura. Reconhecimento, arrependimento, cura. Deus não pula etapas. Nós temos que passar por esse processo. Existem líderes que não se sujeitam ao processo e por isso não conseguem romper na fé. Existem pastores que não conseguem passar pelo processo e por isso não conseguem romper na fé. Mas Deus chamou a mim e a você para que nós reconheçamos que todos nós erramos, todos nós pecamos já, mas a transformação completa vem quando eu me ajoelho diante de Jesus e falo: Senhor, eu sou pecador, eu errei nisso, nisso, nisso e nisso. E Deus fala: vem, filho, vem que eu amo você e eu vou restaurar a sua vida. Depois o que Jesus diz para Pedro? Siga-me. Agora, Pedro, Jesus fala a mesma coisa que falou lá no começo. Lembra quando Jesus chamou Pedro? Lá no comecinho do ministério de Jesus, ele fala para seguir ele.
agora o siga-me é diferente. Quantas vezes você falou sim para Jesus e passou uma semana, o teu sim já não valia mais nada? Quantas vezes você falou, não Senhor, agora eu vou obedecer, agora eu vou ter uma vida de santidade, agora eu vou buscar o Senhor, agora vai ser diferente e tal, e passou um mês, mesma coisa, passou 6 meses, voltou para as mesmas situações, para os mesmos pecados. Mas quando nós passamos pelo processo verdadeiro, agora o siga-me é diferente. Agora o Pedro foi restaurado. E agora fala, Senhor, agora eu estou pronto. Agora eu não me firmo mais naquilo que eu me firmava. Agora eu me firmo no teu amor. Eu me firmo na pessoa de quem você é, Jesus. Não é mais em quem eu sou. Quando Deus me chamou para pastorear, eu sempre fiquei muito inseguro. Mas eu aprendi que não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Jesus. Na verdade, o que eu tenho que fazer é eu sair de cena, para que Jesus reine, para que o nome dEle seja exaltado. E quanto mais eu for esquecido, mais o nome dEle vai ser exaltado. Quanto menos eu querer impor as minhas coisas e mais aceitar que Ele faz o que Ele quer, mais as pessoas são abençoadas. Então, por isso, nós temos que morrer para nós mesmos, para que Jesus viva em nós e para que a glória dele se revele cada dia mais. Amém? Feche seus olhos, fique de pé, vamos estar orando. Quero orar em teu favor. Você feche seus olhos agora e comece a falar com o Senhor. Aquilo que você crê que você deve reconhecer diante dEle. Hoje é Páscoa. Deus passou por aquela cruz para que você fosse salvo, para que eu fosse salvo. Jesus passou pela maior dor de todo mundo, para que nós fôssemos perdoados, abençoados, remidos. Mas em primeiro lugar, para nós vivermos uma vida verdadeira diante dEle, e para que consigamos seguir a Ele, nós devemos reconhecer diante dEle aquilo que tem que ser consertado dentro do nosso coração, aquilo que nós tínhamos nos firmado, que hoje nós sabemos que não vale mais nada. Às vezes eu me firmo na segurança financeira, às vezes eu me firmo na minha profissão, do que as pessoas falam de mim, no reconhecimento que eu tenho, no status que eu tenho. Mas quando eu vou diante de Jesus, eu reconheço que nada disso tem valor, que o valor maior é Ele, e somente Ele. Senhor Deus amado, Pai querido, pedimos perdão, porque muitas vezes, Pai amado, temos firmado a nossa vida em coisas, temos gerado expectativas, Pai amado, que não provém do Senhor. Queremos reconhecimento, Pai amado, às vezes dos nossos pais, reconhecimento do nosso cônjuge, reconhecimento dos nossos filhos, reconhecimento dos nossos líderes. Queremos, Pai amado, reconhecimento do nosso patrão, do nosso chefe. Queremos ser a maior empresa da cidade, queremos ser a maior igreja, queremos ser o profissional mais bem sucedido. Alguns se firmam na beleza, outros se firmam em tantas coisas, Pai. E diante de Ti, Pai amado, nada disso tem valor. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Pai amado, porque muitas vezes nós não reconhecemos, Pai. Não permitimos um tratamento aqui no mais íntimo, no mais profundo, Pai. Queremos servir de forma superficial.
Queremos ser aquele primeiro Pedro que seguiu o primeiro, que só viu os milagres, que viu as curas, mas que não tinha permitido que o seu coração tivesse trabalhado, Pai. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, Pai amado, o Senhor o alcançou. O Senhor fez passar por momentos tão difíceis, Pai amado, para que esse Pedro pudesse entender quem ele era, entendesse naquilo que ele deveria estar realmente firmado, Pai, no amor verdadeiro que é o Senhor Jesus, na pedra fundamental que é o Senhor Jesus. Oh Pai, obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor levantou os teus filhos aqui hoje, e cada um que está assistindo lá da sua casa, Pai, porque o Senhor está causando uma transformação profunda, tremenda, Pai amado, estreitando, Pai amado, trazendo um relacionamento verdadeiro, Pai, e que o Senhor chama para sentar à mesa, e fala: filho, está tudo pronto, eu tenho tudo que você precisa, mas senta à mesa comigo, e eu vou dar a paz que você espera. Senta à mesa comigo e você vai ter a alegria que você espera. Senta à mesa comigo e vem sentar no meu colo, porque eu sou o pai que você espera. Eu sou a pessoa que você espera. Pare de colocar expectativas no seu cônjuge. Pare de colocar expectativas em coisas que nunca vão te saciar. Aprenda a confiar em mim, somente em mim. Senhor Deus, nós nos rendemos, Pai, na Tua presença. Reconhecemos, Pai amado, que sem Ti nós não somos nada, que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Pai, que só o Senhor é o nosso Deus, Pai. Perdoa, Pai, porque muitas vezes nós não permitimos o trabalhar do Senhor no nosso coração de forma tão profunda, Pai. Mas eu peço que o Senhor escute, Pai amado, e restaure, Pai amado, a minha vida e cada vida aqui, Pai, cada pessoa aqui, Senhor. Oh Deus, sem Ti nós não somos nada, Pai, mas em Ti nós somos tudo. Em Ti, Pai amado, nós somos felizes. Em Ti nós somos saciados. Em Ti, Pai amado, nós somos verdadeiros. Em Ti nós somos verdadeiramente livres, Pai. Livres do pecado, livres, Pai amado, das amarras do inimigo, Senhor. Oh Deus, que possamos ser cada vez mais cheios da Tua presença, Pai, verdadeiramente cheios da Tua presença, para que vivamos uma verdade, para que a nossa família seja uma família de verdade, Pai, para que no nosso trabalho nós sejamos verdadeiros, Pai, em todo lugar possamos refletir a Tua glória, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Aleluia.